Oi! Hoje é dia de encerrarmos mais uma coletânea aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E o livro da vez é Carne Crua, escrito por Rubem Fonseca. E o conto finalizante de tudo isso aqui chama-se Tecido. Agora eu pergunto, será que foi uma boa maneira de encerrar esta coletânea? Daqui a pouco eu explico. Sou casado com uma mulher linda há uns 3 anos. Moramos numa casa pequena, mas muito confortável, num bairro nobre da cidade. Tenho um automóvel, mas troco de modelo todo ano. Sou dono de uma loja no centro da cidade que vende tecidos, todo tipo de tecido, e por aí vai. Assim começa Tecido, escrito por Rubem Fonseca, que conta a história desse homem, digamos assim, bem de vida, né? Casado com uma mulher linda há uns bons anos, é dono de um bom negócio, pode trocar de carro todo dia, depois a gente consegue descobrir que ele faz viagens, ou seja, o cidadão está realmente numa situação muito bem confortável, mas então qual é a rusga dele, né? Bom, a mulher tem algumas particularidades, óbvio, né? Então a felicidade mora perto dela, mas também começa a se afastar por ali. Sim. Por exemplo, né, ela não quer ter filhos. Isso, claro, provoca um certo descontentamento ao protagonista aqui da história, que aliás a gente não fica sabendo o nome dele durante toda a narrativa. Outra coisa também que meio que, né, atrapalha um pouco as coisas, né, já que um sujeito tem dinheiro, né, tem posses, né, ele pode ter todo tipo de empregado, né, para servi-lo, aquela coisa toda, né. Por exemplo, a mulher também não gosta de ter empregadas em casa. Opa, mas que coisa, né? Só para atrapalhar a boa vida que ele possa ter, já que ele tem uma boa grana, né? Ele não é mais um pobre, digamos assim, né? Ok, bom, essa é a história da vez. Mas como você pode tirar uma história daqui, Rubem Fonseca? Vamos prestar atenção nos dois indícios dados por aqui que podemos desenvolver uma narrativa. A esposa do cidadão não gosta de ter empregada e não quer ter filhos. É isso, entendeu? Não vou contar mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Pois é, eu dei uma certa enrolada aqui na abertura do vídeo, justamente porque esse tipo de história é daquelas que a gente não tem muito lá o que comentar. Embora, vamos ser bem sinceros, essa narrativa aqui ela tem bons desdobramentos, não é uma fiapa apenas de história que tem uma situação mínima e daí o escritor consegue criar alguma coisa, apresentar para a gente, até dizer alguma mensagem ao final. Não, no caso aqui, essa história tem uma estrutura de um começo, meio e um fim. Ela é longa, ela passa por desdobramentos. E por que mesmo assim eu não tenho o que dizer? Porque exatamente ela faz parte de uma coletânea de pequenas histórias que no fundo, a maioria das coisas que temos aqui no texto de hoje, nós já vimos de alguma maneira em outras histórias aqui presentes. É esse o problema meu. Por exemplo, se você pega essa história isoladamente, você pode considerar ela como muito boa ou até acima da média. Inclusive, muitos leitores podem achá-la sensacional. Caramba, que coisa crua que o Rubem Fonseca apresenta pra gente, que desenvolvimento dos personagens, o comportamento deles também é interessante, só que não. Esse é o problema também de você estar vivendo ou vivenciando uma coletânea de histórias muito parecidas. No fundo, depois de um certo tempo você fala, de novo, mais uma história com esse princípio, com esse tipo de personagem, por exemplo, com esse tipo de ração, ou seja, são coisas que a gente vai cansando aos pouquinhos. Ainda mais, né, nesse livro, é super fino, mas ele tem 23 histórias, ou seja, é muita coisa aqui para a gente ir acompanhando e depois perceber, na verdade, que praticamente elas são muito parecidas. Por isso o problema aqui de tecido. Aliás, a gente pode até pensar, né, tentando arranjar uma certa grande explicação nas entrelinhas, né, já considerando também como uma história de encerramento de coletânea, tecido, trama. Será que todo este livro aqui o Rubens Fonseca pensou como um contexto que precisa ser analisado como um bloco só? Não são 23 histórias picadas, na verdade tudo isso aqui é quase como uma história só. Claro, a gente tenta fazer uma conexão entre uma história e outra, mas depois percebe, não, esse personagem tem nome diferente, embora se comporte de maneira igual, ele não é a mesma persona.
como também algumas situações, o tipo de personagem. Não, no fundo, sim, ele pode ter criado um belo de um bloco, né, com personagens distintos, mas que no fundo ainda queira contar a mesma história. Isso pode atrapalhar numa maneira de, claro, quando você está acompanhando cada uma das histórias, uma por vez, mas no bloco geral pode ser uma coisa interessante, ou seja, pode ser uma boa trama, pode ser um bom tecido. É sim, essa história aqui serve para finalizar de maneira um pouco comum, digamos assim, ou digna, para dar um valor. Mas a questão é, a história que temos desse personagem que a gente não sabe o nome, a rusga com esta mulher. O que você já pode pensar depois de ter visto todas as outras histórias aqui anteriores? Sim, a mulher vai dar um problema para ele. Qual é o problema que a mulher pode dar? É o de traição, obviamente. Bom, é o máximo de spoiler que eu vou dar para vocês. Sim, ela está traindo o sujeito. E aí também você já começa a pensar em desdobramentos daqui. Não é difícil imaginar o que ele vai fazer. É este o problema então aqui dessa história. Por isso que para quem já viu muitas das outras, já sabe como ela vai se desenvolver, já sabe como ela vai terminar, já sabe como vai ser o comportamento, até sem muito calor do personagem. Eu ia dizer comportamento frio, mas parece que eu estou dando mais spoiler. Você sabe o que vai acontecer no final dessa história. É uma narrativa de Rubem Fonseca. Ele gosta de trabalhar com essas características para com os seus personagens, ou seja, não tem destino diferente para os personagens aqui presentes, só para fazer uma rima dentro desse conto. É o que temos por aqui, não tem como duvidar disso. Aliás, quando você chega no encerramento desse conto, você percebe, tá, aconteceu aquilo que a gente estava imaginando, só que o finalzinho é um pouquinho meio... Tá, ele fez tudo aquilo, mas não vão descobrir? Óbvio que vão. Ou seja, tudo se torna então algo gratuito. E no fundo, o que a gente pode considerar a respeito de tudo isso? Bom, a gente pode dizer que a violência não importa a classe social. Esse sujeito aqui, que estava bem de vida, né, tinha todos os bons indícios, como está bem descrito no começo do texto, não quer dizer que ele vai se comportar como uma pessoa de baixa renda, que parece, né, segundo a maneira de extravasar histórias de Rubem Fonseca, é também o extravaso das pessoas mais pobres, né? A violência, digamos assim, mas isso não é verdade, obviamente, né? A gente sabe que em outros textos do Rubem Fonseca ele também coloca as pessoas de bem fazendo grandes burradas, ou excessos, né? Acho que é melhor dizer excessos, né, do que burradas. Burradas, bom, enfim, não importa. O que vale é que esse texto aqui, ele parece que é interessante. Se você só o ler, pensa, caramba, bom texto mesmo, mas dentro de uma coletânea, aí realmente não dá. Mas aí também fica o problema, como é que você diferencia esse texto aqui de outros que estão mais ou menos? Pois é difícil, depois que você lê todos eles, todos os outros 22, é difícil você considerar que esse daqui é muito bom isoladamente. Você sempre vai ter na memória tudo que você viu antes, mas num esforço você pode até isolar e até dar uma nota maior, ou não, se você quiser, vai do gosto realmente do freguês. Eu prefiro não dizer que esse texto aqui é sensacional. Claro, de novo, se você ler ele isoladamente, um dia pegar dois textos, que alguém indique, né? Fala aí pra mim dois textos do Rubem Fonseca que você acha, sei lá, interessante ou veio à cabeça. Se esse aqui foi apresentado para você, você vai dizer, caramba, ele escreve bem, né? Sim, ele escreve bem, esse é o problema. Mas também ele escreve muita coisa de maneira sucessiva que às vezes não desagrada. Lembrando de novo, né, essa é a primeira coletânea que eu vejo completa do Rubem Fonseca. Eu também só vi textos espaçados do autor, eu não sei exatamente qual o estilo, quer dizer, o estilo geral do Rubem Fonseca já dá para captar depois que você lê dois textos. Mas se ele se comporta assim, com histórias curtas em todas as suas coletâneas, e às vezes de maneira meio vaga, isso eu ainda não sei dizer, mas vou, claro, conferir, porque pretendo ler tudo que o Fonseca fez, porque, obviamente, ele é um dos nossos maiores contistas, eu tenho que ler tudo dele, principalmente num canal que valoriza tanto os contos. Mas eu digo, o Rubem Fonseca não escreve mal não, muito pelo contrário, ele escreve de uma maneira muito limpa, inclusive, ele não tem muito floreios. Aliás, o floreio que ele tem é justamente naquela coisa de colocar as informações não solicitadas. Ele faz isso aqui de novo também, ele não perde a oportunidade de meio que ficar cutucando o leitor, né? Provocando, né? Você está com raiva de mim, mas eu vou continuar fazendo isso sim. Enfim, é um texto interessante, é um bom final de livro. Não é uma história ruim, claro não é, mas é uma história
batida. Portanto, para ter sido escrito por Rubem Fonseca, eu atribuo 3,5 asteriscos. Foi um bom encerramento, vai. Bom, e agora a gente tem que começar a pensar em 2021 para com Rubem Fonseca, o que faremos com ele, o que leremos a seguir, mais outra coletânea, ou então vamos partir para os romances. Não sei, ainda não bati o martelo, mas com certeza, talvez uma das possibilidades. Ou ler Lucian McCartney, que é um livro super famoso dele, ou então partir para o primeiro, já que eu li o último, né, Carne Crua foi o último que ele publicou, talvez tentar o primeiro, onde ele já assim já despontava como um grande e um contista. Ou então realmente tentar uma história longa. Das histórias longas, talvez, no Agosto, acho que é uma história muito longa, né? Mas acho que existem alguns livros um pouco mais curtos dele. A pensar ainda, vou descobrir, vou pensar no assunto ainda, mas eu quero ler bastante ainda assim Rubem Fonseca lá no ano que vem, com certeza. Mas, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E